elevado nas nossas emoções, elevado o nosso pensamento ao Criador, ao nosso mestre amado Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, a nossa Mãe Santíssima, para agradecer por mais esse dia de nossas vidas, esse trabalho de hoje aqui na nossa casa. O nosso muito obrigado por tudo, Senhor, e ampara-nos hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que nós possamos ter ânimo e coragem para construir a nossa paz interior. Não é uma missão muito fácil, mas é sempre possível quando a gente está junto com Jesus e com essa doutrina abençoada que nos acompanha. E o nosso tema hoje é: o que fazes de extraordinário? Mateus capítulo 5, versículo 47. E a passagem diz assim: se saudardes somente vossos irmãos, que fazeis a mais? Não fazem os gentios a mesma coisa? Isso é Jesus no Sermão do Monte, onde ele nos dá vários ensinamentos de como tratar nossa própria evolução espiritual. Quem eram os gentios? Os gentios eram os não-judeus, aqueles que não tinham conhecimento das Escrituras, então tratado como se fossem pagãos. Não que eles não acreditassem em nada, mas eles não estavam na fé judaica. E por isso eles deixavam de tratar aqueles que eles amavam bem? Não. E que Jesus nos traz de ensinamento com essa passagem? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis a mais? Se eu amo somente quem me ama, quem me quer bem, é um conceito moral, é claro, é um conceito do bem, mas tá fácil. Porque eu já trago aquela empatia dentro de mim. Não que na nossa família todos sejam amor, porque nós sabemos que existem os resgates dentro das famílias também. E nós, quando temos esse tipo de resgate dentro da família, é bem difícil a gente colocar esse amor expandido para fora, porque às vezes o nosso próprio inconsciente, ele tem uma certa defesa com aquele ser que está nesta encarnação conosco. Mas temos também os nossos afins, aqueles espíritos que já são da nossa família espiritual, que estão conosco já algumas encarnações, e que é muito gostoso, muito prazeroso estar junto. Então vamos pegar um exemplo, aqui os nossos amigos da doutrina, da casa espírita, que muitas vezes são mais a nossa família do que a nossa família dentro de casa, porque são companheiros de ideal e que já trazem um despertar da verdade espiritual. E todos, tentamos, não é que nós conseguimos, não é porque a gente está na doutrina que nós não somos falhos. Todos nós escorregamos, mas através do estudo, através das leituras, através da prática do ensinamento de Jesus, a gente se policia um pouco mais. Acho muito bacana uma passagem do Evangelho que ela fala o seguinte, que se você for fazer uma oferta a Deus, também dita por Jesus, que você vai te reconciliar com o teu irmão enquanto você está a caminho. Porque isso é muito mais agradável a Deus do que uma oferta. Porque é difícil.
Enquanto você está a caminho, o que quer dizer? Enquanto a gente está vendo esse irmão. Porque não é porque nós desencarnamos, né? A nossa doutrina ela é reencarnacionista, então nós sabemos que todos somos o quê? Espíritos eternos em evolução. Não vai acontecer numa única existência. Porque a amplitude de conhecimento, a amplitude de perfeição que Deus nos fez é muito grande. Então nós temos que ter um desenvolvimento intelectual, nós temos que ter um desenvolvimento moral, nós temos que passar pelas provas, não só pelas expiações. Expiações são os resgates que nós fazemos dos nossos próprios débitos. Mas as provas é quando a gente acha que já sabe um pouquinho e a gente se escolhe a amar mais naquela encarnação. Ou às vezes ter um pouco mais de posse para ver se a gente sabe lidar com a riqueza ou com a pobreza extrema. Então, quando a gente está aí para fazer algo de extraordinário, não é que Jesus quer que a gente faça muito além, mas que a gente vá construindo esse amor primeiro para mim. Nossa, Vivi, mas não é egoísta eu me amar primeiro? Não. Tudo aquilo que você não sente em você, tudo aquilo que eu não sinto em mim, eu não vou conseguir exteriorizar. Se eu não me perdoo, eu não vou conseguir perdoar. Se eu não entendo a minha própria falha, eu não vou entender nem de quem eu amo. Quem dirá de quem eu ainda não amo? Então, primeiro eu preciso tratar as minhas feridas. E esse convite para a gente fazer um algo a mais é trazer essa busca do meu eu interior. Então, quando eu falo para vocês assim, que construir a paz interior realmente ela é uma escolha diária, mas como é uma escolha diária? De manhã cedo você não dormiu bem, quem nunca, né? Teve aquela noite que não foi legal, às vezes por problema de saúde, ou às vezes porque o vizinho fez barulho, enfim, ou porque foi dormir tarde, tinha que levantar cedo, e você acorda um pouquinho mal-humorado. E aí já acontece alguma coisa ali na cozinha, alguém já fala uma palavra atravessada, você já está atravessado também. E aí você para e você pensa, eu tenho uma escolha para o meu dia, ou continuar mal-humorado, ou ressignificar e agradecer pela essa oportunidade que eu estou tendo de ter mais um dia na minha vida, com aqueles que eu amo, mas também com aqueles que eu estou aprendendo a amar. E aí você está realmente fazendo um algo a mais. Porque você está transformando, às vezes, a tua indiferença, a tua indisposição em aceitação, em resignação, em, às vezes, auxílio ao outro. Mas, principalmente, quando você escolhe o caminho da tranquilidade e do amor, pasmem, o melhor beneficiado sou eu e é você. Por quê? Você não vai estar prejudicando o teu sistema nervoso, você vai ser uma pessoa equilibrada. Não estou falando aqui que é fácil, tá? Mas é um exercício que é muito legal e dá bastante certo, principalmente quando as pessoas convidam a gente para falar aqui na frente de todo mundo, que temos que respirar, né? Respiração. Respirar cura. Quando você está muito agitado, puxa o ar 4, segura 4, solta 4 e vai se acalmando. E confia no teu anjo guardião, no teu mentor. Outra coisa muito bacana também para você fazer algo de extraordinário, começa teu dia com a abertura do Evangelho para ele guiar o teu dia. Peça para a espiritualidade estar com você. E ao finalizar teu dia, se puder, leia novamente um trechinho. Ah, Vivi, mas eu vou virar Carola. É melhor virar Carola. Porque nós somos feitos de energia. Quem está conosco? A gente repele
aquilo que é negativo se a gente não está no negativo, e a gente atrai aquilo que é positivo se a gente está no positivo. É verdade, o universo, ele conspira a teu favor. Só que às vezes a gente está numa determinada situação da vida que realmente eu estou tão naquele meu ciclo ali do só saudar os meus amigos, só saudar aqueles que eu gosto, só amar aqueles que eu amo, que eu não quero sair da minha zona de conforto. E assim, é muito bacana quando você, ao sair na rua, você dê aquele bom dia com vontade. Como é gostoso você receber também. Porque tem dia que você está meio borocochô mesmo. E aí você olha assim, tem um senhorzinho, eu tenho um hábito, eu sou meio maluca, tá, gente? Eu gosto de correr bem cedo. Eu moro na Praia Grande, felizmente moro a 1 km da praia, então saio da minha casa 5h30 da manhã. Agora é a hora mais, assim, o tempo mais maravilhoso está escuro. Eu aprendi a amar ver o sol nascer. Mas o que eu quero contar aqui é de um senhor que já deve ter aqui alguns aninhos mais do que eu, porque eu já também não sou mocinha. E todas as vezes que eu passo por ele, porque é legal você ir no mesmo horário, às vezes, ou caminhar, ou seja no parque, ou seja na praia, ou fazer qualquer atividade física, porque quase sempre são as mesmas pessoas. Ele tem um bom dia e um sorriso tão lindo, às 5h30 da manhã. Eu já estava pensando assim, meio passando, correndo, passando, pensando na vida, com fone de ouvido, escutando palestra. Aí ele falou assim, bom dia, me deu um sorrisão. Ele falou assim, excelente semana, que Deus te abençoe. E hoje já é tão gostoso que hoje eu já procuro ele para dar esse bom dia, né? Então é isso, ele está fazendo algo a mais, porque ele está me desejando algo de bom. E você vê pelo semblante dele que aquilo é de coração. E às vezes a gente, em vez de desejar algo de bom para alguém, a gente fica o quê? Reclamando porque às vezes o filho não me dá atenção suficiente, porque meus netos não foram me visitar essa semana, ou porque a minha amiga me atendeu no telefone. Eu tenho netos, tá, gente? E às vezes meu filho tá corrido assim, eu falo, não tem tempo na agenda essa semana para mim. Eu tenho um casal de netos de 3 anos e a menina com 6 meses. Mas eu entendo que às vezes ele não tem tempo mesmo, né? Aí eu falo assim, na outra semana vê se eu um tempinho na agenda aí para me ver. Por quê? A gente tende realmente a querer estar perto dos que a gente ama. Só que a gente também tem que entender. E quando Jesus nos convida para amar um pouco além, se naquela semana eu não pude estar com a minha família, mas eu pude estar com a minha família do coração. Então muitas vezes são os meus amigos, muitas vezes são os meus amigos da casa espírita, muitas vezes é no trabalho, muitas vezes é alguém na rua que a gente para conversar. Tanta gente é solitária, se vocês pararem às vezes, qualquer um, vocês tiverem uma horinha na semana de vocês para sentar um pouquinho no lugar, onde tem uma pessoa às vezes que ela só quer conversar um pouquinho, né? E a gente saber escutar, isso já é fazer algo a mais. Isso é colocar o amor em expansão. E é importante que a gente coloque esse amor em expansão com sinceridade. Por isso que é importante eu trabalhar ele dentro de mim primeiro. E Jesus, ao tempo inteiro, ele não fala somente. O que é mais lindo, não só de Jesus, mas de grandes apóstolos do bem que nós conhecemos, é a exemplificação do amor. Porque é fácil falar. É fácil vir aqui e falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque está no Evangelho, porque... É que nem receita de bolo. Quem tem mão boa aqui para fazer bolo vai entender o que eu estou falando. Tem gente que segue a receita ao pé da risca e o negócio fica solado, embatumado, não vai. E tem gente que vai, já decorou a receita, vai de cabeça e sai aqueles bolos bonitos, fofinhos. Então assim, essa é a nossa contribuição, é o que nós estamos colocando naquela ação que nós estamos fazendo.
E quando eu expando o amor, o que eu faço? Eu começo a colocar a caridade em ação. Como uma simples frase de Jesus pode trazer tanto ensinamento para a gente. Porque a caridade em ação, ela é me ensinar a amar o meu próximo, só que eu tenho que ter em mente que não é para eu modificar o próximo, porque eu não consigo. Isso é ilusão de ótica. Modifique a si mesmo, a cada qual conforme a sua própria obra. Ah, Vivi, mas eu amo muito a minha filha, eu não queria. Então, o primeiro ato de amor chama-se respeito. Às vezes, dentro da nossa família, aquela pessoa que a gente tanto ama se relaciona com alguém que a gente não se dá bem. E aí, o que nós fazemos? Nós não aceitamos a escolha. É difícil? Lógico que é difícil, aquele serzinho que você criou desde pequenininho, de repente, né? Mas assim, é uma questão de escolha. Porque se você começa a exemplificar igual Jesus fazia, não há inimigo encarnado ou desencarnado que vai resistir à tua boa ação. O desencarnado já começa do pressuposto. Se você virar carola ou beato, você ficou chato. Se ele estava ali só para te atormentar, ele tem duas opções. Ou ele se converte e vai se afastar naturalmente, porque ele vai deixar de ser um espírito obsessor, ou ele vai se afastar porque você não é mais interessante para ele. Então, a gente tem que realmente fazer esse trabalho dentro de nós mesmos. E a caridade em ação, ela nada mais é do que você tolerar o erro do outro, você ter paciência com a imperfeição do outro, você realmente entender que cada um de nós está num estágio evolutivo. Estão lembrados quando Jesus dizia assim, os apóstolos questionavam, mestre, por que o senhor fala em parábolas? Nem todos têm ouvidos para ouvir e nem olhos para ver. Vocês acham que hoje é muito diferente? Vocês acham que se Jesus viesse hoje aqui, não seríamos nós os novos fariseus? Achando que tanta humildade, tanta exemplificação. Judas amava Jesus. Só que ele não conseguia entender por que Jesus não era um líder que tinha o poder, como estava dito lá no Antigo Testamento, como foi Davi, como foi Salomão, como aquele homem nazareno que sofreu tanto preconceito, um homem simples, carpinteiro, que tinha profissão, como ele poderia mudar o mundo falando uma palavra que ninguém conhecia, chamada amor? Mas ele amou. E aí Jesus ainda traz mais um ensinamento dentro dessa mesma frase: amai aos vossos inimigos. O que eu estou fazendo quando eu estou amando o meu inimigo? Em nenhum momento ele falou que para você fazer com o seu inimigo a mesma coisa que você faz com o seu amigo. Em nenhum momento ele falou que você vai conseguir abraçar, beijar, não ter ressentimento. Não. Ele está falando ali que a gente vai o quê? Superar o nosso orgulho. Que a gente vai superar as nossas próprias imperfeições. Porque, pasmem, o que mais me incomoda no outro é o que eu ainda tenho de defeito em mim. Só que não é fácil eu me olhar ao espelho e me desnudar, saber de verdade quem eu sou. Porque a própria psicologia, ela traz pra gente que todos nós, sem exceção, nós usamos máscaras. Mas não é máscaras de hipocrisia nem de falsidade. Nós temos em cada local um comportamento. Dentro da nossa casa a gente sempre está mais à vontade. Então às vezes é onde a gente é mais mal educado. Dentro do trabalho a gente tem que ter polidez, tem que ter educação, porque senão a gente perde o emprego. Aí tem os grupos sociais que a gente convive.
Seja na casa espírita, seja em alguma outra entidade, seja às vezes na academia. Eu não vou ficar falando de Kardec o tempo inteiro na academia. Não tem como. Aquelas pessoas às vezes nem são espíritas, mas eu tenho o meu exemplo. Então, eu vou ser uma pessoa reta, do bem. Eu sou espírita, eu sou uma pessoa que respeito as demais religiões, porque felizmente está na nossa doutrina que a gente não deve criticar. E isso é amor expandido. Porque Divaldo dizia muito que mais valia um ateu que fazia o bem do que um cristão hipócrita. E é verdade isso. O que é importante é a tua ação, o que você faz para o outro. O que fazes de extraordinário? O que eu fiz de extraordinário hoje? Será que eu tive paciência com quem me tirou do sério? Será que eu contei até 10 antes de falar uma besteira? O que eu estou procurando melhorar em mim? Estou falando em mim, gente, porque o primeiro ouvidinho aqui que escuta tudo isso que eu estou falando é o meu. E eu posso dizer para vocês que eu sou trabalhadora ativa há uns 5 anos. E a palestra, para mim, trabalho fazendo atendimento fraterno, já trabalhei na evangelização, trabalho dentro da Câmara de Passe. E a palestra, ela começou, na primeira casa que eu trabalho no Sementinha, na realidade, que é do Semente de Luz, né? Mas não é a casa sede, é uma casa que a gente tem na Vila Margarida. E eu comecei lá. Aí fui para o Semente, no Semente eu só faço palestra e trabalho. Esse ano eu comecei a trabalhar na fluidoterapia, porque eu acho que eu tenho que aumentar minhas horas bônus, né? Trabalho maravilhoso, trabalhar com a saúde, gostei bastante. Mas a palestra foi o que trouxe para mim a maior transformação. Primeiro, porque ela me obriga a estudar mais, porque eu não posso vir aqui e ficar falando um monte de abobrinha, né? E segundo, porque vocês estão me vendo aqui. Já pensou se amanhã vocês me encontram na rua e eu não sou tudo que eu estou falando aqui? Porque vamos dizer que eu faço palestra no Sementinha toda quinta-feira, toda segunda quinta-feira do mês. Faço no Semente um sábado no mês, uma terça no mês. Aqui, quando a Claudete me dá a honra de estar aqui com vocês. Então, assim, é sobre mim, é sobre o meu amor por Jesus. E quanto mais a gente vai se aprofundando, quanto mais você vai dando a sua mão para Ele, quanto mais você vai deixando Ele entrar no seu coração, quanto mais você vai construindo essa paz interior, mais você vai conseguindo expandir o amor. Extraordinário, eu faço algo? Eu acredito que não. Eu acredito que para ser tão extraordinário como Jesus, nós precisamos caminhar muito. Como um Chico, como um Divaldo. Mas assim, eu quero colocar um tijolinho de cada vez, porque quando eu começo a construir todo esse movimento de ação, de fazer algo a mais, eu começo a entender, realmente, quanto mais eu estou em silêncio por dentro, mais eu vou aceitar o outro como ele é. E é tão bacana que quando você começa a compactuar a tua vida com o Mestre, o Evangelho, ele não só te consola, ele te prepara. Porque é muito bacana que às vezes, quem tem esse hábito de fazer o Evangelho todos os dias, você fala assim, gente, mas esse Evangelho está viciado. Olha, eu tenho fora da caridade numa salvação, eu tenho uma passagem que ela caía assim para mim de assim, o outro também. Que é da senhora, que ela tem muito dinheiro, mas que ela vai lá na mansarda, que ela leva o alimento, que ela leva a roupa, e que a filha dela quer, mas que ela fala que ela tem que fazer algo da própria mão, e que ela é mulher da sociedade, mas que ela acolhe aquela família, que ela vai visitar o pai no hospital.
E que um dia uma das, olha, assim, quase de cor, viu? E uma das beneficiadas dela vê ela que vai vender pano de prato na casa dela, ela pede para ela ficar em silêncio, porque não há necessidade. Eu nem pensava em trabalhar na casa espírita, eu era assim, frequentava, ia palestra e tudo mais. Mas aí eu entendi que fora da caridade não há salvação para a gente, porque é o que vai te transformando interiormente, é esse contato com o outro. Porque você começa a refletir, mas espera aí, será que, por que eu estou me doendo? Por que eu estou falando mais alto com alguém? Por que eu não estou entendendo que às vezes ele não sabe o que é o amor? Como que eu quero cobrar amor dele? Mas Vivi, se eu não sei como é o amor, de que maneira eu posso lidar com tudo isso? Tem aqui um moço que está com um lindo gato, que eu já conversei com ele lá fora. Pega um animalzinho, gente. Não existe ser de luz maior que te ensine o que é amor. Porque às vezes a gente tem dificuldade em amar o ser humano porque você bate, rebate. O animal não. E se você pega um animal da rua, então, não existe amor mais grato na vida. E assim, muito se fala, eu sou tanto cachorreira como gateira, tá? Em casa hoje eu só tenho 8, 6 gatos e 2 cachorros, mas eu tive 7 cachorros. Tem um projeto social de acolhimento de gatos também, e agora estou pensando em expandir para cachorro. Mas assim, o gato, ele é um ser mágico. E eu vou dizer para vocês, olha, é tão interessante o animal dentro da criação e dentro do nosso trabalho, que quando você não está bem, eles estão todos ali ao seu redor. O dia que você está bem, eles também estão na vida deles, né? E você vai então aprendendo esse amor expandido. E aí você consegue trazer isso para o humano. Porque você vai não mais se ofender com determinada palavra mal falada. Por que determinada palavra mal falada? Sabe qual que é o maior problema do ser humano na minha concepção? Erro de interpretação. Porque às vezes eu vou falar alguma coisa aqui para vocês e eu estou pensando que eu estou falando, tá? Eu acho que eu sou uma fofinha, mas eu não sou fofinha. Às vezes quando eu falo que eu estou achando que eu estou falando com a pessoa assim, nossa, estou sendo mal carinhosa, estou espantando a freguesia, porque é meu. Eu falo assim meio que incisivo. Mas eu fico pensando, mas gente, eu estava querendo ser tão simpática, acho que não fui. E às vezes, muitas vezes a gente tem erro de interpretação da maneira que o outro está falando. E ele acha que ele não está te ofendendo e você se ofendeu. E aí faz o quê? Cria ruído de comunicação. E aí o negócio que era desse tamanhozinho, a gente faz um tamanhozão. E aí daqui a pouco ninguém está conversando com ninguém. E daí passam às vezes 5, 10 anos, a gente se reencontra naquele momento de família. E você olha assim, mas por que eu não converso com ela? Você nem lembra mais por besteira. É lógico que essa situação nem sempre é só no inimigo que a gente vai combater o nosso orgulho, a nossa vaidade. É dentro de casa também. É quando eu não sei me colocar na posição de companheiro, de amigo. Quando eu às vezes acho que eu estou numa situação melhor, mais elevada, tem que ser da minha maneira, que sou eu que mando. Às vezes a gente tem que parar, escutar, analisar, deixar um pouquinho o tempo passar. Querem fazer uma coisa bem legal? Discutiu com alguém? Não dê resposta no dia. Primeiro que você vai deixar a pessoa brava, porque a pessoa, ela quer discutir, ela quer eco para discutir. Mas simplesmente fala assim, amanhã a gente conversa. Uma noite bem dormida ou mal dormida, mas as horas, elas fazem com que as coisas fiquem mais tranquilas. E isso é o amor expandido. Isso é algo extraordinário. Isso é tolerância. Isso é você construir a sua paz interior. E construindo essa paz, expandindo esse amor e colocando essa caridade em ação,
você vai entendendo que, se você não pode fazer uma ação material, uma ação moral, você pode orar. A oração, ela tem um poder. A fé transporta montanhas. Sim, a fé com ação, a oração com ação. Se você tem alguma pessoa que você gosta muito, que de repente ela está numa situação que não é o desejado, vou trazer um exemplo aqui muito triste. Uma mãe que às vezes tem um filho que está realmente perdido no vício. E assim, às vezes a família já está ali inteira destruída, não tem o que fazer. Às vezes é melhor deixar ir e orar. Porque a espiritualidade, gente, não desampara ninguém. Jesus nunca desamparou ninguém. É que nem sempre nós estamos com os olhos abertos para ver. Então, no Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha, são vários trechos, mas o 5:47 ele já está praticamente no final, que é onde ele pergunta que se saudardes somente os vossos amigos, que fazeis a mais? E na sequência ele vem ali em Mateus 5:48, sede perfeitos, assim como o vosso Pai do céu também o é. E ele entende que essa perfeição é uma perfeição relativa, mas que é uma construção. Ele está dando para a gente aqui um passo a passo da nossa própria evolução espiritual. E lógico, nós estamos encarnados num planeta que ele é de provas e expiações, mas que ele está virando, ele está transicionando para um planeta de regeneração. Mas essa regeneração começa primeiro em mim e em você. Então, quando você começa a colocar o amor em expansão, a caridade em ação, quando você começa a combater o egoísmo e o orgulho, você começa a construir a paz. E um mundo em paz, quando você está em paz, um mundo em paz vai realmente fazer com que o amor floresça. E que cada um de nós faça não só a sua parte, que cada um de nós não ame somente a quem nos ama, que cada um de nós não trate bem somente quem nos trata, mas que nós queiramos que todo mundo esteja com esse amor que Jesus nos ensina dentro do coração. Por isso que às vezes a gente evolui e volta aqui para a Terra porque estão os que nós amamos. Dr. Bezerra já podia ter ido para um plano melhor há muito tempo. Mas ele pede para Maria que enquanto tiver um sofredor aqui na Terra, vai demorar, né, coitado do Dr. Bezerra, porque tem gente aqui. Mas enquanto tiver um que ele quer aqui trabalhar, isso é muito amor. Esse é um amor exemplificado. Eu ainda hoje, lógico, não consigo, ainda tenho muito que trabalhar em mim. Mas todos os dias eu realmente quero fazer algo a mais, para que Jesus esteja comigo em todos os meus momentos, em todas as minhas ações. Então, assim como Jesus disse, que possamos fazer algo a mais amanhã e depois de amanhã, e por todo o nosso final aqui dessa encarnação, para que a gente volte para a pátria espiritual com o nosso espírito um pouco mais elevado. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Que Jesus possa nos abençoar e expandir o amor que existe em nós. Muito obrigada. Vamos agora acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao Criador, agradecer pela palestra de hoje, agradecer por estarmos juntos aqui nessa sintonia.